Ok, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria começar com uma oração, a gente vai orar e logo depois vamos explicar como é que vai acontecer aqui a nossa mensagem, tá bom? Vamos orar. Deus amado, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de louvor, um tempo em que somos lembrados das verdades eternas, as verdades que transformam o nosso coração, as verdades que aquecem o nosso coração e que nos impulsionam a continuar vivendo por Ti, para Ti, visando o Senhor e principalmente vivendo contigo, realizando aquilo que o Senhor espera que façamos por meio do poder do Teu Evangelho, da Tua Palavra, do Teu Espírito. Abençoe esse tempo de reflexão, queremos entender a Tua Palavra, queremos nos colocar submissos diante dela e queremos colocar nossos corações abertos ao Senhor. Que o Senhor fale no nosso coração, que os desafios que emergem da Tua Palavra possam chegar com poder a cada um de nós aqui. Abençoa-nos, ó Pai, oramos, não baseado em nós mesmos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos abrir então nossas Bíblias para Mateus capítulo 6. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 6. O tema da palavra de hoje, das duas mensagens sobre família, tem a ver com amor à família, amar a família como Cristo amou a igreja. Esse é o tema, né, o título. E eu queria falar um pouquinho desse título para depois explicar por que a gente vai adentrar o capítulo 6 de Mateus. Então, vamos explicar primeiramente o título. O título da conferência fala de amor à família. Então, aqui a gente já sabe que tem um amor específico, ou seja, quem é o objeto desse amor. Também o título diz para a gente a maneira de amar. Como a gente deve amar as pessoas, ou no caso, amar a família. Tem um padrão assim, já estabelecido no próprio título da mensagem, que é o amor de Cristo como padrão. Quem lê aquela frase, automaticamente vai ser levado para uma passagem bíblica, que está em Efésios capítulo 5, não precisa abrir lá. Versículo 2, ali Cristo aparece como padrão. Não somente essa passagem, mas também 1 de Pedro, capítulo 2, e outras passagens da Bíblia, onde Cristo, e principalmente o seu ato de entrega total na cruz, como modelo de amor. E isso é inquestionável. Eu queria trabalhar esse texto amanhã, ok? Hoje eu queria focar no amor à família, entendendo que todo ato de amor, seja qual for o objeto do amor, será um ato de amor onde nós temos não somente um objeto, mas inúmeros objetos. Então, amar é algo que é devido a cada um de nós. Segundo a Escritura, é fruto do nosso amor a Deus. Mas, quando afirmamos que amamos a igreja, ou amamos a família, ou amamos o nosso cônjuge, filhos, ou amamos o nosso trabalho, nós estamos afirmando que não amamos uma coisa só. Na verdade, existe uma série de amores na nossa vida. Nós podemos, inclusive, dizer, sem nenhum problema, eu amo aquela poltrona velha da minha casa, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. Mas o grande ponto é, diante de tantos amores, como eu organizo esses amores, como eu harmonizo todos esses amores. Essa é uma questão que deveria, digamos assim, não diria perturbar a nossa mente, mas pelo menos agitar a nossa mente, nosso coração, em busca de uma resposta. Existe algum princípio, existe algum comportamento, existe algum tipo de verdade que deve controlar nossos amores ao ponto de eu poder amar a Deus, amar o meu próximo, amar minha família, e isso não entrar em conflito? Porque o que acontece é que na vida dos amores existem muitos amores e muitas vezes esses amores entram em rivalidade. Quem nunca testemunhou numa vida em família filhos questionando o amor do pai e da mãe, afirmando, por exemplo, que um pai ama mais um filho do que o outro? Eu tenho 3 filhos, tá? Um de 22, um de 3, um de 7. E os meus filhos, muitas vezes, direta ou indiretamente, estão dizendo, de alguma forma, o senhor não faz isso comigo, mas com fulano faz. Então, você tem rivalidades de amor. Às vezes, você vai encontrar a mulher questionando o amor que o marido deveria ter por ela e usando o amor que o marido tem para com os filhos como rivalidade. Às vezes, o trabalho entra em cena e alguém pode dizer, você ama mais o trabalho do que a nossa família. Então, percebe? Que não basta você dizer, eu amo a minha família.
Você tem que saber, então, como relacionar esse amor à família com amor a outras coisas, com amor a outras pessoas. Porque o nosso amor não é devido somente à nossa família, mas à igreja, mas ao trabalho, mas à obra de Deus, uma série de outros amores. E a pergunta que fica é como eu organizo esses amores. Uma tentativa muito comum, quando o assunto é organizar os amores, é tentar estabelecer uma lista de prioridades. Eu acho que isso é problemático, e eu acho que, na prática, isso não funciona. Geralmente, as pessoas afirmam que, em primeiro lugar, é Deus, ninguém questiona. Segundo lugar, aí fica, é a família. Terceiro lugar, é a igreja. Quarto lugar, o trabalho, e começa aquela lista de prioridades para, então, organizar os amores. Eu acho que essa lista, primeiro, não tem base na Escritura, e segundo, não tem base na realidade, ela não lida bem com a realidade. Porque a realidade é muito mais complexa do que isso. E outra coisa, ela é ingênua. Porque, na verdade, e eu creio nisso, e o texto que a gente vai ler hoje tem a ver com isso, a briga, a luta dos nossos corações nunca será pelo segundo lugar. Não há briga pelo segundo lugar em nossos corações. A briga sempre será pelo primeiro lugar. Essa é a questão. Como é que eu organizo o meu amor à minha esposa, sabendo quem está em primeiro lugar? O que eu creio, vou propor na parte final, na parte das aplicações, é que, na verdade, o segundo, o terceiro, o quarto lugar vão oscilar em posições ao longo da vida. Em algum momento, por colocar Deus em primeiro lugar, a sua família vai estar em quarto lugar. Em algum momento, por amar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar, a sua família vai estar em segundo lugar. Isso vai revezar de acordo com a realidade, com a dinâmica da vida, com a complexidade da existência das coisas. Você não pode simplesmente dizer assim, mas eu estou em segundo lugar, eu estou em terceiro lugar. Não existe um ranking. A grande questão é quem está em primeiro lugar. Essa questão de primeiro e segundo aparece nos evangelhos. Eu pedi para você abrir em Mateus capítulo 7, que é o Sermão do Monte, tá? Agora, deixa aberto aí no capítulo 6. No capítulo 12, um escriba, num contexto de atrito ali de Jesus Cristo com os líderes religiosos, questiona Jesus sobre qual é o grande mandamento. Lembra desse questionamento? Todo mundo conhece? Você é cristão, lê a Bíblia e sabe disso. Então, a questão era essa. E era uma questão que perturbava muitas pessoas ali no primeiro século. Estudiosos judeus tinham isso como uma questão importante, porque a ideia qual é? Qual é o mandamento que, se eu entender e se eu cumprir, eu consigo entender os outros? Essa é a ideia. Como é que eu faço aqui? Então, Cristo, naquela luta de discussões com os líderes religiosos, ele resolve responder, o que já é interessante, porque em alguns momentos Cristo não respondia. Ao responder, Cristo está dizendo o seguinte: faz sentido a sua pergunta. Faz sentido querer saber qual é o primeiro e maior grande mandamento. Então, ele junta duas passagens do Antigo Testamento que falam de amor, e nessa passagem ele vai dizer que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, de toda a força. Não é isso? Vem lá? Beleza. E amar o próximo. Só que quando ele fala que existe o primeiro grande mandamento, são dois mandamentos, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. E aí depois que ele descreve o primeiro mandamento, ele vai dizer que esse amor a Deus, ele deve exigir de nós todo o nosso ser, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Se você tiver uma lógica de sequência, não cabe na lógica de Jesus. Por quê? Se você diz assim, eu tenho que amar Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo lugar, você erra no sentido, porque qual é o ponto lá? Ora, se eu tenho que amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força, tudo é para Ele, o que sobra para o próximo? O que vai sobrar para o próximo? Se meu coração todo é a Deus, minha alma toda é para Ele, meu entendimento todo é para Ele, toda a minha força é para Ele, e o que sobra para o próximo, que é o segundo maior mandamento lá? Sobra amor a Deus. Todo amor para as pessoas, para as instituições, seja para o que for, é sempre um desdobramento ou uma manifestação do amor que eu tenho a Deus. Sabe quem é o primeiro? Sei. Então está resolvido. Quem é o primeiro? É Deus. Então, se Ele é Deus, o segundo vai revezar. O terceiro vai revezar.
O grande ponto importante é saber quem é o primeiro lugar. Ninguém na vida e no nosso coração, o nosso coração não vai ter uma luta interna dentro de nós pelo segundo lugar. Sempre será o primeiro lugar a luta. O que isso tem a ver com a nossa passagem? Essa passagem começa no capítulo 6 aqui, eu quero ler com vocês algumas partes aqui. A partir do versículo 19, a gente sabe que, deixa aberto para a gente começar a dialogar com o texto aqui. Existem passagens, aliás, uma das grandes lutas da gente quando vai entender um texto é saber onde ele começa, onde ele para. Essa é a primeira discussão que a gente tem, né? A gente chama de unidade de pensamento. Onde é que encontrei uma unidade de pensamento? Muitos entendem que aqui no versículo 19, você tem uma nova unidade, ou seja, Jesus Cristo deu uma respirada aqui, entrou em um novo assunto. Beleza. É uma possibilidade. Ou então ele ainda está na mesma pegada do capítulo 6, versículo 1, onde ele combate ali a hipocrisia. Então, entenda a lógica aqui, tá bom? O que é hipocrisia nas Escrituras, principalmente aqui em Jesus Cristo? Hipocrisia, guarde isso com atenção, ó. Hipocrisia não é eu ter uma equivalência entre o meu mundo externo e meu mundo interno. Tem muita gente que diz assim, ó, quando você fez isso, o seu pensamento era esse, mas você estava fazendo isso, você é um hipócrita. A acusação é, não há uma equivalência entre o seu comportamento externo e o seu coração. Agora, eu acho essa definição de hipocrisia muito limitada, porque eu creio que uma pessoa prudente faz isso. Para mim, hipócrita não é alguém que tem um comportamento externo diferente do interno, porque eu creio que todo mundo tem que ser isso. Se eu manifestasse para vocês o que está aqui dentro, ninguém ficaria nessa sala por 2 minutos, por 30 segundos. Isso faz de mim um hipócrita ou faz de mim um prudente? Essa é a questão. Para mim, o hipócrita, como a palavra quer dizer máscara, né? Geralmente esse é o problema de quem entende hipocrisia como falsidade, como interno uma coisa, externo outra coisa. Mas, na verdade, a ideia da máscara, a máscara era usada por artistas, atores, que esperavam o quê? O aplauso da plateia. O hipócrita é aquele que tem um olhar na plateia, é um olhar nas pessoas. Entendeu? Tanto é que na passagem aqui, uma pessoa vai orar para que as pessoas vejam. Ele vai jejuar para que as pessoas vejam. E ele vai dar uma esmola para que as pessoas vejam. E aprovem o que ele está fazendo. Cristo vai dizer, você fez isso? Você recebeu a aprovação das pessoas? Hipócrita. Pronto, já recebeu o seu bem, sua recompensa. Então, ele vem falando disso, e aí ele entra na questão dos tesouros da terra, versículo 19. Depois ele entra no assunto aqui sobre olho, que é bem esquisita essa palavra de Cristo, vamos ser bem diretos aqui, né? Depois ele vai falar sobre servir a 2 senhores, versículo 20 e 24. E depois ele entra na questão das preocupações com a vida. Vamos lá. Em cada situação como essa, que ele vem falando, tesouros do céu, servir a 2 senhores, os olhos, em todos os casos, fica ligado, em todos os casos, existe sempre uma ruptura, uma quebra de realidade. Um é acumular tesouro no céu e o outro na terra, certo? Segundo ponto, o olho. Um olho é bom e um olho é mau. Vamos observar essa ideia do olho aqui no versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que grandes, que tremendas trevas são. Versículo 23. Qual é o ponto aqui? Depois de falar de não acumular tesouros na terra, mas ter tesouro no céu, e a lógica de Cristo é, os da terra se acabam logo, a traça come e tudo mais, o ladrão vem e toma. Ele então, e a gente fica assim, mas ainda parece um pouco estranha essa declaração de Cristo, quando você lembra de Provérbios, quando Salomão elogia a formiga, e ele elogia a formiga não somente porque ela trabalha, mas porque ela também acumula. Então, algumas pessoas, quando pegam esse versículo aqui e não entendem o contexto, ou a ideia que está por trás, que vai ser desenvolvida ao longo da passagem, pode, por exemplo, combater algum tipo de economia. Você não pode juntar nada, brother. Você não pode ter uma poupança. Entendeu?
Porque se você pegar essa declaração isolada, é isso que vai dar em termos de resultado. Mas qual é o ponto aqui de Cristo? Ele faz um contraste entre céu e terra. Depois ele faz um contraste entre um olho bom e um olho ruim. A palavra aqui para olho bom não necessariamente é bom porque ele enxerga, tá? Geralmente quando alguém diz que um olho é bom, ele está dizendo que esse olho está enxergando bem. Mas não é essa a ideia. Um olho bom aqui é um olho que tem uma visão única, ou seja, ele não tem uma visão dupla, tá? Parece um pouco com a linguagem que Tiago usa no capítulo 1 da sua carta, quando ele fala do homem que tem um pensamento dúbio. Então, pensa que alguém que quer agradar duas pessoas ao mesmo tempo? Pensa num olho que quer olhar para duas coisas ao mesmo tempo? É essa a realidade que está aqui. Um olho bom, ele olha para uma coisa só. Esse é o ponto. Alguém que tem o entendimento da vida, ele vai procurar acumular tesouros no céu. Ele vai olhar para as coisas certas. E logo depois, então, de fazer um contraste entre céu e terra, entre um olho bom e um olho ruim, Cristo, então, entra com dois outros contrastes aqui, que é servir a dois senhores. Ele vai dizer isso aqui no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e se desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Então, aqui no versículo 24, meio que a gente lembra que ele está ainda pensando no que ele colocou no 19. Que existe aqui um contraste entre amar a Deus, amar as coisas celestiais e amar as coisas da terra, no caso, as coisas, no caso aqui, o dinheiro, amar o dinheiro. Depois disso, então, ele usa um portanto, no versículo 25 aqui, e começa a falar um pouco sobre as preocupações da vida. Ok? Ao colocar as preocupações da vida, ele vai falar sobre o que comer e o que beber. Não é tanto que a preocupação de quem está na mente de Cristo aqui é alguém que está preocupado se vai comer. Ok? A preocupação aqui é o que eu vou comer. Ok? Poucas pessoas hoje em dia têm preocupação sobre se vão se vestir ou não. É o que vão vestir. Essa que agita o coração das pessoas. Então, a palavra que, na minha versão, a gente vê aqui, né, versículo 25, portanto, eu digo, não se preocupem com a própria vida. A palavra preocupação pode ser também colocado como ansiedade, mas a palavra ansiedade é tão desgastada hoje em dia na nossa cultura, que talvez poderia colocar assim, não deixe seu coração agitado, perturbado internamente por isso. Depois que ele fala sobre o comer, sobre o vestir, ele fala do cuidado de Deus, ele então fecha a sua lógica de argumentação no versículo 33, que na minha versão tem busquem, pois. Ele está fechando uma linha de argumentação. Então, qual é a solução para quem está acumulando tesouro na terra, está olhando para a terra e não para o céu? Para quem que tem um olho que quer olhar para os dois cantos ao mesmo tempo, para quem quer servir a Deus e também ao dinheiro, e para quem está preocupado o tempo todo, existe então uma solução que fecha e consegue lidar com todas essas complexidades de maneira que elas ficam ordenadas. Não é tanto a ideia de eu vou acumular tesouro no céu e esquecer da terra. A solução que Cristo dá é que quando eu sei para onde eu estou olhando, qual é a minha prioridade, eu consigo organizar todas as coisas. E aí meu ponto hoje com o amor, quando eu entendo, quando eu busco o reino, quando eu busco a face do Senhor, quando eu busco viver o seu reino, pronto, isso é suficiente. Isso organiza todas as coisas, porque quando Cristo está dizendo, olha, não acumulem tesouros na terra, mas no céu, Ele não está dizendo para você abandonar a terra e todos os bens materiais. Não é essa a ideia. O que vai ser colocado aqui no versículo 33 nos ajuda a entender lá o começo, que é o quê? Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, então todas as coisas serão acrescentadas, então tudo vai ser organizado. Inclusive as coisas terrenas, inclusive o seu dinheiro, inclusive tudo que está ao seu redor. Porque o cristianismo não é um convite a você abandonar as coisas terrenas. Você come coisas terrenas. Você veste coisas terrenas. Você compra as coisas com dinheiro. Cristo está dizendo, não tenha dinheiro. O ponto é para onde você está olhando. O ponto é
quem é o primeiro lugar? E a pergunta sempre será essa: quem é o primeiro? Quem é o segundo? Não importa. Na vida prática, que vai dizer muitas vezes, já disse para meus filhos várias vezes, eu não tenho tempo para você agora. Pronto. Ele vai ficar traumatizado. Ele vai chorar. Vai. Porque ele vai entender que, em primeiro lugar, na vida não é ele. Não é ele. Eu tenho que deixar isso muito claro para minha esposa, tenho que deixar isso muito claro para meus filhos, para qualquer pessoa da minha vida. Em primeiro lugar está Deus. E em segundo, não sei. Depende. Vai depender do momento. Essa que é a verdade. Porque se você disser assim, não, pastor, mas para mim em segundo lugar está a família. Se você olhar para as suas escolhas, se você for honesto, você vai dizer assim, eu estou sendo hipócrita agora. Agora você está sendo hipócrita. Por quê? Porque na prática, em muitos momentos, você não pode... vamos lá, vamos ser bem práticos aqui. Vou chegar na aplicação daqui a pouco, mas vamos lá. Você está saindo para o trabalho. Você tem que cumprir uma carga horária. É o seu trabalho. Aí o seu filho, sei lá, de 5 anos, 7 anos, diz, pai, eu não estou bem na escola, eu queria muito conversar com o senhor agora. Agora eu não posso. Agora eu vou para o trabalho. Se você não entender isso, você vai para o trabalho cheio de culpa, achando que você colocou o trabalho em primeiro lugar em relação ao seu filho. E é isso. E foi isso mesmo que você fez. Foi exatamente essa decisão que você tomou. E aí? Essa é a questão. Como é que você lida com isso? Para mim, o que organiza céu e terra, o que organiza e faz do nosso olho um olho bom, está aqui no versículo 33. Busque em primeiro lugar. Capítulo 12. Eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Eu tenho que buscar o reino acima de tudo. Sempre é isso. A grande pergunta na nossa vida é quem é a pessoa que está em primeiro lugar. Aqui é o reino de Deus, mas se você perceber pelos contrastes e pelos paralelos à passagem, Deus aqui está em paralelo com as coisas celestiais, está em paralelo com um contraste com Mamon ali, e o reino de Deus está em paralelo com Deus aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar em primeiro lugar o rei. Muitas vezes há essa ambivalência na Escritura entre reino e rei, entre Deus e o próprio rei do reino. Amar o reino é amar o rei do reino. Quando eu amo o rei, eu vivo o reino. Então existe essa ambivalência. Buscar em primeiro lugar o reino, obviamente, é colocar Deus em primeiro lugar. E aí ele vai dizer, e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? As coisas terrenas, a comida, o que vestir, essas coisas serão acrescentadas. Por isso o seu coração não deveria estar agitado. Um coração calmo, um coração pacificado, é um coração que sabe quem serve e que sabe quem está em primeiro lugar. Essa é a questão. Eu tenho aqui 2 aplicações para a gente hoje, diante dessa realidade. A minha primeira aplicação é que quando você entende quem é o primeiro, não somente você tem todos os amores organizados, as rivalidades de amor organizadas, mas você tem a capacidade de amar alguém de uma forma que muitos hoje entendem que não é amor, que é dizer não para alguém. Amar alguém envolve dizer não para alguém. Então tem essa ideia hoje que você não pode dizer não para os seus filhos, né? Tem que ser uma educação positiva, você não pode dizer não. Agora sim, quando você vai para Deus, quando Deus vai dizer o que para a gente nos 10 mandamentos? Nas 10 palavras, o que tem lá? Não. Depois não. Depois tem outro não. Aí também tem outro não depois. O que eu faço com os nãos de Deus? Quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu tenho toda a condição, eu tenho uma estrutura de alma capaz de dizer não. Não para minha esposa, não para meu esposo, não para meus filhos, não
Não para qualquer pessoa. Porque aquela pessoa, em primeiro lugar. Isso é importante porque muitas pessoas confundem amor a outro com dependência emocional. Né? Quantas vezes, isso na minha casa eu tento resistir, eu luto, tenta criar um ambiente para que quando algum dos meninos entrar com uma frase assim, todo mundo na casa assim, não cola. Quando o cara diz assim, mas é porque eu tenho percebido que não sou amado, não cola esse papo aqui. Esse draminha não cola. Tá? Não cola. Pai, o senhor não me ama? Amo mais você. E você tem que dizer para o seu filho logo cedo, para ele aprender isso. Você não é a pessoa mais importante da minha vida. Não é. Ok? Você tem que ensinar isso para o seu filho. E digo uma coisa para você, meu filho, que eu não seja a primeira pessoa mais amada por você. Perguntas que não devem ser feitas para um filho, né? Quem você ama mais? Papai, mamãe, não sei o que, vovô. Ensina o seu filho a dizer assim, não importa, tem hora que vai ser mais papai e mamãe, mas em primeiro lugar, eu sei quem está em primeiro lugar. Então, uma coisa que a gente aprende, quando nós entendemos que amar a Deus é acima de tudo, e de todo o coração, e de toda a alma, e que eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todos os demais vão estar abaixo. E isso vai me capacitar a dar palavras de negação para as pessoas. Quantas vezes você diz não para alguém e se sente mal por dizer não, não é por outra coisa. É porque você ainda está com o pensamento condenado pelo capítulo 6, versículo 1 em diante. Você ainda tem uma alma hipócrita, onde, em primeiro lugar, não está Deus, mas o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas. Digo uma coisa para você com todo amor, isso é escravidão. Isso te incapacita a amar qualquer pessoa. Você estraga as pessoas. Você mima os seus filhos. Você deixa claro, inclusive tem muitos filhos que não importa se tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, por menor que seja a tenridade que ele esteja, em que ele esteja, ele vai perceber uma coisa. Ele vai perceber que você é um dependente ou uma dependente emocional dele. E ele vai jogar isso na sua cara. E é uma grande oportunidade que você tem de dizer não. Cônjuges, por exemplo. Dentro da relação de família, muitas vezes, numa relação conjugal, você encontra maridos amarrados. Não, pastor, porque sabe como é que é? A fulana está lá. Pois é, então diga não para ela. Tem algum problema? Está com medo? Entendeu? Não. Por quê? Porque o que agora tem que ter base, né? Porque não é o melhor para a nossa família. Não é assim que as coisas vão caminhar. Deus não quer isso para a gente. Então, tem muita gente que, sinceramente, a pessoa diz assim, pastor, em nome, eu percebo já isso, em muitas realidades, em nome da submissão, muitas mulheres têm medo de dizer não para os seus maridos, quando, na verdade, o que eles estão propondo é algo antibíblico. Tem que ser submissa, né? Não tem. Tem que ser dentro dos limites, como também a gente tem que ter limites às autoridades dentro dos limites. Não é não? Se o governo agora instituir algo contra o cristianismo, você vai dizer, eu tenho que ser submisso às autoridades? Não, você vai dizer assim, em primeiro lugar é Deus. Então, eu digo não para o Estado em alguns momentos. Eu posso dizer não para outras autoridades também. Ok? Isso é básico, né? Então, muitas mulheres, eu não venho para o culto porque meu marido não quer. Então, você tem que dizer para ele assim, eu vou, porque em primeiro lugar na minha vida está Deus, e não você. Esse é o ponto. Quando nós sabemos a quem devemos agradar, e é só um que devemos agradar, ao redor fica muito melhor. Então, a primeira aplicação que eu tirei dessa realidade foi reconhecer Deus como primeiro me capacita a dizer não para qualquer pessoa, qualquer instituição, que seja quem for. Segunda aplicação,
Reconhecer que Deus é em primeiro lugar no meu amor, e é esse amor a Deus que organiza todos os amores, exige de mim sabedoria situacional. O que é isso, pastor? Sabedoria situacional é aquilo que você encontra em Provérbios. Aliás, encontra na Escritura, encontra também na lei mosaica, na instrução mosaica, você vai encontrar isso. O que é isso? A gente geralmente acha que nós somos loucos por regras. Nós somos loucos por orientações específicas, né? A gente é doido que alguém chegue e diz assim, como é que eu faço? Eu, como pastor, recebo ligações tipo, e aí? Eu continuo no trabalho ou não continuo? O que o senhor acha? Não sei. E muita gente quer respostas prontas. Respostas tudo prontinho, já tudo prontinho, prato tudo arrumadinho, só entregar. Só que a Bíblia nos convida à meditação. E Provérbios, eu vou citar Provérbios, que é um exemplo de sabedoria, né? Ele vai nos ensinar claramente lá, em Provérbios capítulo 26, que eu tenho que responder ao ímpio. E também tenho que não responder. Ele vai dizer no versículo, responda. Porque se você não responder, ele vai continuar ignorante. Mas não responda para se tornar igual a ele. Então a pergunta que a gente faz para Salomão é, respondo ou não respondo? Ele vai dizer, depende. Leia a situação. Leia a realidade. Saiba onde você está. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que lê ambiente, não é não? Uma pessoa tola, uma pessoa voadora, a gente chama de voador, né? Uma pessoa voador, um cara voador. É um cara que não sabe onde ele está. Então ele está lá sentado com pessoas, num ambiente X, sei lá, numa escola ou numa igreja e tudo mais. E aí ele entra naquele ambiente e ele começa a falar um monte de bobagem, porque ele não sabe que quem está sentado lá é alguém da família X, e ele começa a falar, sabe falar daquela família tal? Ele não entende quem está na sala. Ele não entende onde ele está. Um tolo é alguém que não sabe fazer a leitura da situação. Eu tenho uma pessoa da minha família que não é cristã, a minha esposa vai lembrar, eu vou falar, eu não vou dizer, claro que eu não vou dizer o nome aqui, né? Mas tem uma pessoa da minha família que, às vezes, eu estava lá em casa recebendo pessoas, amigos, a gente, e aí ele, vez por outra, aparecia lá em casa. E quando ele aparecia, rolava uma tensão. Puxa vida, o que ele vai falar? Porque a gente sabia que ele não tinha filtro social. Ele não tinha uma leitura da situação. Então, a gente ficava naquela tensão ali. Será que ele vai... Ah, meu Deus, tomara que ele não fale nada disso. Tomara que ele não entre nesse assunto, tomara que ele não entre naquele assunto assim. Meu Deus. Às vezes, é um crente que é tão, assim, apegado a algumas coisas que ele entra em discussões no trabalho, porque ele simplesmente não consegue fazer a leitura da situação. Se eu sei que eu tenho que agradar somente a Deus, que o meu amor a Deus é o que organiza todos os amores, ao ponto desses amores não entrar em rivalidade um com o outro, eu vou ter que aprender a fazer a leitura da situação. E essa leitura da situação é um exercício de sabedoria. Ok? E é esse amor a Deus que vai te dar toda essa condição de você poder dizer, sem nenhum problema, para o seu filho que está chegando para você enquanto você sai para o trabalho, não dá para conversar contigo agora. Porque dentro dessa situação não dá. Mas assim que eu chegar, a gente vai trocar uma ideia, nós vamos orar juntos, vamos conversar. Então, a gente precisa entender isso, porque o legalismo está aí para exatamente quebrar tudo isso. O que é o contrário de sabedoria? É legalismo. O legalismo é alguém que tem uma regra para tudo. Sabe? Para tudo. O crente não pode fazer aquilo, o crente tem que fazer aquilo outro. Numa situação dessa, o crente tem que dizer isso. Aí você pergunta para o cara, de onde você tirou isso? Aí ele vai dizer, da cabeça dele. Lembra do que Provérbios vai dizer? Provérbios, desculpa, a referência não sei agora, mas vai dizer o seguinte, em Provérbios, vai dizer o seguinte, um provérbio na mão de um tolo é como espinhos na mão de um bêbado. O que esse texto está dizendo para a gente? Que não basta você saber a verdade. Não basta saber a verdade. Eu sei a verdade. Não adianta só. Você tem que saber diante de quem você está.
e se aquilo cabe dizer naquele momento. Quantas vezes você já deve ter ouvido ou até protagonizado uma fofoca em nome da verdade? E a desculpa básica é: o que eu estou dizendo é verdade. O que eu posso dizer para você é que é verdade. Como se isso fosse uma coisa assim, extremamente virtuosa. É verdade, mas foi colocada na hora errada. Falada do jeito errado, não respeitando o ambiente onde você está. Quem está tudo errado, brother. Mesmo que você tenha falado a verdade, não é suficiente. Porque o provérbio, o mandamento, o preceito, a verdade, a exortação, a admoestação bíblica está na sua mão. Se você não souber usar ela direito, vai ser como um espinho na mão de um bêbado. E a interpretação do espinho na mão do bêbado pode ser basicamente dois sentidos aqui. Eu creio que cabe os dois, que é: um bêbado com espinho na mão se machuca, mas também ele pode machucar outras pessoas. Então, não adianta você somente ter acesso à verdade. Você tem que saber fazer a leitura da situação para poder, então, aplicar devidamente a verdade. Então, muitas vezes, você, nesse mundo de internet, nesse mundo de redes sociais, as pessoas perderam, por exemplo, um pouco da noção de vida privada. Perceberam isso já? Não sei se é na vida de vocês, talvez aqui na igreja não rola isso, mas na minha igreja rola esse negócio. Perderam a nossa vida privada. Então, a pessoa, ela se expõe tanto, né? É uma exposição tão grande, que a pessoa não entendeu que aquilo não caberia para a rede social, porque aquilo é da tua vida privada, cara. Não cabe. Entendeu? Então, tem coisas que são da vida privada e não cabem na rede social. Mas essa confusão tem gerado um problema de estabelecer os limites das coisas. Então, quando você tem sabedoria situacional, você não tem nenhum problema em dizer para o seu filho algo do tipo assim. Porque todos nós somos legalistas de alguma forma, nossos filhos também são legalistas. Vai ter uma hora que você vai fazer uma coisa e o seu filho vai dizer assim para você: mas o senhor disse que isso é feio. Isso está fazendo. Estou porque eu sou o pai, você é o filho. Posição diferente, comportamento diferente, totalmente diferente, situação diferente, então não se compare comigo porque eu sou seu pai. Ponto final. Entendeu? Em cada momento eu estou numa situação... Já viu aquela frase, geralmente o pessoal diz assim para pastor, que é assim: o pastor na casa dele é uma coisa, e na igreja é outra coisa. Eu entendo quando alguém quer dizer isso, está dizendo que há uma falsidade aí. Mas o fato é que todo e qualquer pastor em casa é uma coisa, e na igreja é outra. Por que, adivinha? Porque a igreja é uma coisa, e a casa é outra coisa. A casa permite comportamentos que na igreja não permite, concorda? Não seria legal estar aqui com vocês hoje de bermuda e chinelo, né? E sem camisa. Mas eu fico assim na minha casa. Porque o ambiente situacional, a relação, aquele momento ali é outra coisa. Então, voltando para a nossa ideia. Lembra que o tema da conferência, da série de pregações é: eu tenho que amar a família como Cristo amou a igreja. Pronto. Aqui você tem quem eu tenho que amar e como eu tenho que amar. Eu tenho Cristo como referência da minha vida. Beleza. Ótimo. Só que saber quem eu tenho que amar é uma luta grande. Porque eu não só tenho que amar a minha família, eu tenho que amar a igreja, eu tenho que amar os meus inimigos. Como é que, então, eu organizo todos esses amores? Como é que eu organizo o meu amor que eu tenho a uma poltrona velha, aquele lençolzinho já fino, se você se movimentar muito, ele rasga, que a sua mulher quer jogar há muito tempo, e você diz: não, eu amo isso aqui. Né? Então, tem um lençol velho, tem aquela poltrona velha, aquela chinela velha, que você diz: eu amo isso aqui. Ou aquele café que você ama. Não tem nenhum problema você amar café, chinelos velhos, poltronas velhas, lençóis velhos. Não tem nenhum problema você amar nada, não tem nenhum problema. A grande luta que a gente vai ter que viver na nossa vida é saber lidar com quando esses amores começam a entrar em choque, em rivalidade, ao ponto da sua esposa dizer assim: pois ou eu ou a poltrona, aí lascou.
entrou em rivalidade. O que eu faço agora? Esse é o ponto. A grande questão sempre é quem eu estou amando em primeiro. Pronto, resolva isso. E deixe em segundo lugar a sua relação com a realidade, vai te levar a pensar sobre isso. Meu irmão, deixa eu dar uma palavra sobre essa questão, sobre leitura situacional, para a gente terminar aqui. Deus, eu ouvi isso de um teólogo que eu gosto muito. Ele disse assim, numa pregação, ele disse assim, Deus não nos orienta como um GPS. A gente queria isso. A gente queria que Deus dissesse assim, a 300 metros, à esquerda. Né? A gente queria. Só que Deus muitas vezes diz assim, a 1 quilômetro, você pode entrar à esquerda, pode entrar à direita, ou pode continuar reto. Decida. Muitas vezes, Deus faz isso conosco. Claro que toda decisão que você vai tomar está orientada por toda a revelação do Senhor. É por isso que nós estamos aqui com a palavra aberta. É por isso que abrimos a Escritura. Mas a Escritura, ela não só... Guarda isso aqui, a Escritura não só diz o que eu tenho que fazer. A Escritura me dá a capacidade de fazer a leitura da situação. Ela nem sempre vai dizer para você assim, entra à esquerda. Ela vai dizer assim, se você entrar à esquerda, vai ter esse e esse problema. Mas tem essa vantagem também. Se você entrar à direita, vai ter essa vantagem e essa vantagem. Pense bem. E outra coisa, se você for direto, tem outra vantagem. E aí, orientado pela palavra, lendo a situação à luz da palavra, é que eu vou conseguir tomar uma decisão. Eu tomo a decisão. Sempre entendendo que essa decisão é diante do meu Criador, por amor a Ele em primeiro lugar. Se você tiver isso muito claro, a sua capacitação você vai vivenciar a harmonia interna, você vai conseguir dizer não para as pessoas, e você vai ser desafiado a fazer essa leitura situacional. Mas para fazer a leitura situacional, e saber quem está em segundo, e quem fica revezando posições, a gente precisa estar encharcado da palavra. Sem ela, vai entrar o subjetivismo, vai entrar o seu achismo, vai entrar a sua consciência e vai atrapalhar toda a leitura da situação. A gente precisa entender isso. Estava falando para o meu filho, eu tenho um filho mais velho, que noivou agora, tem 22 anos, e eu falando para ele, dando aula sobre questão financeira para ele. Sim, se eu fosse pegar as minhas finanças, a minha e da sua mãe, e a gente fosse hoje, com essas finanças, se eu fosse perguntado para mim assim, o que você quer agora? Pega esse dinheiro, você colocaria aonde? Eu colocaria no lugar. Mas a situação me levou a uma outra decisão. Lendo a situação, vendo o que Deus espera de mim como pai, como marido, eu tenho que tomar essa decisão aqui. E aí, uma dica prática para os casais. Quero terminar com isso aqui para... Claro que eu tinha que dar uma cutucada nos casais, né? Olha, há muita discussão envolvendo a questão do homem e da mulher. No mundo teológico, isso é alvo de brigas sem fim, tá? Qual o papel do homem e da mulher? Tem um homem que gosta de pegar o versículo lá, eu sou o cabeça, né? Na verdade, para mim, às vezes você não é o cabeça, você é só um cabeçudo mesmo. E aí está a mulher, muitas vezes, justificando a sua passividade com a sua submissão. Pastor, está aí, Eu, como esposa, tenho que ser submissa. Então, em nome da submissão, você assume um comportamento passivo. Se é que existe isso, né? Comportamento passivo, mas tem. Então, eu sou passivo. E no meio de toda essa discussão entre homens e mulheres, qual o papel de um, o papel de outro? Quem deveria trocar o pneu do carro? Esse tipo de coisa, né? Há uma verdade bíblica incontestável. Incontestável. O homem precisa da mulher. E a mulher precisa do homem. Estou citando um versículo, tá? 1 Coríntios 11:11. Um precisa do outro. Você, homem, nasceu de uma mulher. Você, mulher, veio do homem. Então, um precisa do outro.
Ponto final. E o que isso tem a ver, pastor, com a leitura da situação, para que eu possa, então, saber quem é segundo e terceiro lugar? É que nessa hora de tomar decisões, onde Deus está em primeiro lugar, e eu não sei quem está em segundo e terceiro, entenda uma coisa, escute quem está do seu lado. É muito estranho quando dentro de um casamento, um toma a decisão sem levar em conta a opinião do outro. Porque quando a Bíblia fala que o homem precisa da mulher, eu entendo, dentre outras coisas, e por narrativas e outros textos, que a mulher tem um olhar que o homem não tem. E o homem tem um olhar que a mulher não tem. E por que esses olhares não poderiam estar sendo somados na tomada de uma decisão? Se eu quero fazer uma leitura da realidade, para saber quem está em segundo, terceiro lugar, sendo Deus em primeiro lugar, se eu quero saber disso, por que eu escuto qualquer pessoa, menos quem está casado comigo? Não faz sentido. Provérbios vai dizer para a gente que um sábio, ele quer ouvir outras vozes para poder fazer uma somatória e fazer a melhor leitura. Então, fica essa luta, essa briga de quem está em primeiro e quem está em segundo, quando, na verdade, os dois deveriam dizer o seguinte: primeiro aqui é Deus. Vamos ver o que o Senhor quer de nós, vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós em sua palavra, e, nesse processo, ouvir o seu cônjuge é fundamental. É muito esquisito quando eu encontro, às vezes, alguns irmãos e irmãs que tomam decisões, por exemplo, financeiras, grandes, tipo assim, um cara chega em casa com um carro, entendeu? Olha, comprei esse carro aí. Como assim, cara? Tu não comprou um bombom, velho? Tu tomou uma decisão financeira muito grande. Como é que você faz uma decisão dessa sem ouvir ninguém? Não é ouvir ninguém. Não ouvir quem está ali do teu lado. Não faz sentido nenhum. Não há sabedoria nisso. Não há leitura situacional devida nisso. Então, resumindo, vamos amar a Deus em primeiro lugar. Pastor, em segundo lugar, esquece. Isso vai variar. Se o meu filho está com febre, às 3 da manhã, e o irmão liga para mim: pastor, estou com um problema, eu vou dizer assim: te vira. Porque agora eu vou cuidar do meu filho. Ok? Porque naquela situação, é essa a realidade que apareceu. Mas eu estou com um irmão com um problema gravíssimo. E o meu filho está querendo jogar futebol, e eu joguei com ele ontem, antes de ontem. Aí eu não posso dizer um não para o menino e dizer assim: ó, agora não vai dar não. Por quê? Porque não dá. Porque tem alguém passando por necessidade, e agora eu vou visitar essa pessoa, e você vai esperar a hora certa. Pronto, mudou a posição. Mudou a posição. Deus em primeiro lugar. Em segundo, não importa. Porque se você colocar ele primeiro, essas posições vão revezar. Como é que eu faço? Sabedoria situacional. Para ter sabedoria situacional, encharcado de quê? Da palavra. E escuta as pessoas próximas a você para fazer a minha leitura. Seu cônjuge, por exemplo. Até seus filhos também. Escuta as pessoas. Uma das grandes características da piedade cristã é a capacidade de ouvir. Ouvir as pessoas. Que você possa amar a Deus acima de tudo, de todos, de todo o coração, toda a alma. Que busque o reino de Deus em primeiro lugar. E com isso estabelecido e claro, você vai dizer não para os seus filhos. Amém? Não para os seus cônjuges. Estão com medo de dizer, né? Um amémzão bem grande para os filhos. Amém. Está com medo, cara? Não, vai dizer não para o seu cônjuge. Vai dizer não para a sua igreja em algum momento. Eu já disse não para a minha igreja. Várias vezes. Porque a situação não permitia. Por exemplo, hoje eu disse não para a minha igreja. Eu estou aqui pregando, mas eu deveria estar na escola bíblica. Na minha igreja, sábado, na escola bíblica. Eu disse não para a minha igreja? Disse não. Para estar aqui hoje. Faz parte. Então, a gente precisa fazer essa leitura. Que Deus nos ajude em nossa caminhada a amar.